Uma bola. Uma paixão. Uma minissérie em computação gráfica 3D que vai contar a história do futebol brasileiro como você nunca viu. É futebol. Fute o quê? Gol, o grito de uma nação. Você não pode perder. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais executivos do Ceará. Aqui nessa cadeira só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha nossas promoções. Então este é o programa de número 164, que tem o apoio cultural do Hotel Passárgada, que é um hotel que fica na Chapada do Araripe, do grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, que é uma empresa do nosso amigo Luiz Aguiar Vale. Eu hoje tenho uma grande satisfação de receber aqui no nosso programa o vereador Evaldo Lima, essa figura simpática, esse vereador que, embora sendo de primeiro mandato, foi escolhido pelo prefeito Roberto Cláudio para ser o seu líder na Câmara Municipal. Ele fez um trabalho muito bom como secretário de esportes na gestão da Luiziane Lins, e agora está no seu primeiro mandato de vereador, mas já vem se destacando muito bem também na Câmara Municipal. Vereador Evaldo, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que você inicialmente fizesse aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom, eu quero primeiro fazer uma saudação a você, Roberto Farias. Eu sei o significado deste programa para a cidade de Fortaleza, para o estado do Ceará, e sinto muito honrado de sentar nesta cadeira. A gente sabe que quem participa deste programa, na verdade, foram pessoas escolhidas através da PPE, que tem uma tradição de 30 anos de destaques da política, da administração, da economia do estado do Ceará. Então, uma alegria grande sentar nessa cadeira e a oportunidade de que a gente possa fazer um bom debate, estabelecer um bom diálogo com você e com tantos cidadãos de Fortaleza que nos acompanham agora. Eu sou do PCdoB, a minha vinculação partidária é o PCdoB, um partido que tem uma longa história de lutas na sociedade brasileira. Não é o maior partido do Ocidente, mas as grandes questões nacionais em um ou outro momento tiveram a participação do PCdoB. Eu sou professor por formação há mais de 25 anos. Eu sou professor na cidade de Fortaleza, em cursinhos, colégios, escolas, as mais diversas. Sou graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, em Direito pela Universidade Federal do Ceará. A minha origem da militância política remonta ao movimento estudantil. A gente pegou ali os estertores da ditadura militar, num momento ainda um tanto quanto difícil, ali o último general-presidente, o João Batista Figueiredo, aquele que dizia que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Foi presidente do Brasil de 1979 a 1985. Naquele momento, a gente estava reorganizando os movimentos sociais, especialmente o movimento estudantil. Participei do processo de fundação da então União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, depois a militância na faculdade. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de História da UES. Na própria reconstrução do CA, a gente prestou uma homenagem ao Caldeirão, a Irmandade de Santa Cruz do Deserto, do Beato Zé Lourenço, não é? Um movimento
messiânico, coletivista, igualitário, e nós homenageamos o Centro Acadêmico de Caldeirão. Até hoje o CA de História é Caldeirão. Certo. Participamos lá da militância no DCE e durante esse período todo fui e sou professor. Eu acredito que nada muito importante na vida da gente é feita sem paixão, sem a marca da paixão, sem a marca do compromisso. Então eu acredito que a única alternativa para uma sociedade justa, fraterna, com oportunidades, com desenvolvimento, com sustentabilidade, é através de investimentos em educação. Então, eu sou professor há mais de 25 anos em diversas instituições de Fortaleza, do estado do Ceará. Tive o orgulho de ser secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza. Na nossa gestão, acredito que a gente deixou algumas marcas importantes, a instituição, a criação de programas que compreendem o esporte como direito social, porque muita gente pensa que esporte é apenas a atividade de alto rendimento, é o espectadorismo. Eu acredito que não. Esporte é a possibilidade do acesso a práticas esportivas para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, para crianças, enfim, o esporte como direito social, como direito de todos. Então, vários programas importantes, academia na comunidade, espaço oriental, equipamentos de ginásticas nas praças de Fortaleza, e há uma marca muito importante, que foi a construção do estádio, a reconstrução do estádio Presidente Vargas. Foi a grande marca dela. Foi uma marca poderosa. Ficou lindo o nosso PV. Lindo, PV Eu todo... não sei se você sabe, eu fui superintendente da Sudeste. Sim, secretário de esporte da cidade de Fortaleza. E administrei o PV. Passei naquela época 5 anos na Sudeste, administrando o estádio, inclusive o PV. Achei lindo aquele trabalho que você fez lá, aquela reforma, o nosso PV ficou realmente uma beleza. Né? Eu tenho muito orgulho, Roberto, que nesse processo eu só acredito na política de forma democrática, plural, participativa. Então nenhuma obra da história da cidade de Fortaleza até então teve tanta fiscalização. Então nós dialogamos com o Ministério Público, com a Federação Cearense de Futebol, com as torcidas organizadas ou não, com bombeiros, polícia militar, enfim, levamos todos, escutamos muitas propostas e modificamos o projeto durante o próprio processo. Me orgulho muito também de que na placa da inauguração do estádio Presidente Vargas, nós colocamos o nome de cada um dos 400 operários que lá trabalharam. Que normalmente nessas placas de inauguração a gente tem a referência dos governantes, do prefeito, secretário, e na verdade quem derramou o seu suor, quem entregou toda a sua paixão. Então tá lá, tem uma cena que eu não vou esquecer jamais, Roberto. No dia da inauguração do PV, quando todos os operários receberam ingressos para que pudessem assistir às primeiras partidas, uma garotinha, uma garota de 12, 13 anos de idade, e o pai. O pai era pedreiro, operário lá do PV. E o pai era analfabeto, né? Aí perguntou à filha, ele ao lado da filha, se era verdade, se o nome dele estava lá naquela placa de inauguração. E os olhos do operário repletos de cimento e lágrima. Então foi um momento, para mim, muito emocionante de reconhecimento ao trabalho desses operários que construíram, de fato, o Presidente Vargas. A gente é vereador de primeiro mandato, nós somos o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, membro da Comissão de Legislação, Fiscalização e Orçamento, algumas tarefas importantes no Parlamento Municipal, e especialmente nós recebemos a missão, através da confiança, do respeito do prefeito Roberto Cláudio, de ser o intérprete do pensamento do prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal. Uma missão também que nos enche de orgulho, na medida em que muitas das responsabilidades da gestão, na verdade, a gente acaba funcionando como o porta-voz dessas questões. Eu fui o relator da implantação do sistema de bilhete único. Eu queria que depois você fizesse um resumo do seu trabalho nesse primeiro ano do seu mandato. Eu queria só fazer algumas perguntas aqui adicionais com relação ao seu currículo. Foi a primeira vez que você se candidatou? Eu fui candidato também em 2008. Na oportunidade, nós tivemos 4.809 votos e fui candidato em 2012. Né? Nós ficamos na primeira suplência em 2008. Em 2012, nós conseguimos a eleição. Tivemos 5.215 votos. E aqui é uma oportunidade para agradecer a cada um dos cidadãos de Fortaleza que nos confiaram, que nos honraram
com a sua confiança, com o seu voto. Outra coisa boa que eu achei interessante, você ter sido escolhido pelo prefeito para ser o líder dele, né? Porque você não é nem do partido dele, né? Você é do PCdoB, embora coligado, né, com o PMDB, mas isso eu acho que foi realmente uma referência muito boa que ele fez a você, né? Convidando-o para ser o seu líder na Câmara Municipal. E foi uma certa surpresa, né? E de primeiro mandato. Vereador, né? De primeiro mandato. De primeiro mandato e não era do partido dele. E não sou do partido. A gente lançou o PCdoB, nós lançamos a candidatura do Inácio Arruda para prefeito e Chico Lopes para vice-prefeito no primeiro turno. No segundo turno, nós apoiamos o prefeito Roberto Cláudio. Há um detalhe que eu acho que merece... Eu fui professor do Roberto Cláudio. Você teve muitos alunos ilustres, né? Muitos bons alunos que nos enchem de orgulho. A sua cadeira era História? História, né? História. E você lecionou em colégios particulares, em colégios públicos? Eu lecionei especialmente em cursinhos. Dei algumas aulas em algumas faculdades, mas especialmente em cursinhos, espaço aberto, o Colégio GeoEstúdio, que existiu há algum tempo atrás, o Colégio Batista, Colégio Antares, Master e tantas outras escolas. Isso é uma coisa interessante, porque eu estudei em escola pública. A minha origem é a escola pública. Estudei no Colégio Honório Bezerra, lá no bairro Ellery, e terminei o meu segundo grau, antigamente era segundo grau, no Colégio Castelo Branco, lá na Itaoca. Neste interregno eu estudei ali no Instituto Federal também. Antigamente era Escola Técnica Federal do Ceará. Eu também fiz o meu curso todo em escola pública. Fiz todo o meu curso, naquele tempo era o ginasial e o colegial no Liceu do Ceará. Estudei 7 anos no Liceu. Naquela época era considerado o melhor colégio de Fortaleza, né? Concorridíssimo, né? Referência de qualidade. Sem dúvida. Até o exame de admissão era um pequeno vestibular que existia, né? Mas, Evaldo, eu queria agora, meu irmão, que você fizesse um resumo do seu trabalho durante esses seus 17 meses aí como vereador. Bom, na verdade é uma experiência apaixonante, fascinante. Eu acredito que a instituição mais próxima do cidadão é o parlamento, especialmente a Câmara Municipal. Aqui na Câmara Municipal a gente tem representantes de bairros, de movimentos sociais, dos vários movimentos representativos da cidade. Então é um mosaico de representações. Nós tivemos uma preocupação, Roberto, uma preocupação permanente do nosso mandato com a produção legislativa. Então, no ano de 2013, aliás, algo que me dá muito orgulho é o fato de que na promoção do PPE a gente ficou indicado como um dos 4 melhores vereadores sem dúvida, da Câmara Municipal. Isso, na verdade, também antecipou um outro reconhecimento que nos deixou muito orgulhosos, que foi através do Anuário do Ceará, que nos colocou entre os 2 vereadores mais influentes da Câmara Municipal. Então nós procuramos ter uma produção legislativa muito intensa, com quantidade e também com qualidade. Nós apresentamos projetos importantes em relação à criação do Academia Enem, que são aulas com professores de qualidade, gabaritados, projeto de indicação que hoje é uma realidade, é um sucesso. Apresentamos projeto também importante em relação à instalação de internet gratuita nos terminais, nos BRTs da cidade, a implantação de oficinas de capoeira nas escolas da rede municipal. A lei orgânica do município, a nossa Constituição, a nossa bússola, nossa lei maior, não tinha um capítulo dedicado à juventude. Nós implantamos um capítulo dedicado à juventude, a projeto de autoria do nosso mandato. Nós somos relator das principais mensagens do prefeito Roberto Cláudio. Quero destacar aqui a implantação do sistema de bilhete único, que eu tive o orgulho de ser o relator dessa matéria, a seleção pública dos diretores de escola, a implantação de escola em tempo integral, a implantação de postos de saúde nos bairros da cidade. Enfim, é um trabalho que realmente nos orgulha bastante. Sem dúvida, sem dúvida. E você, Evaldo, eu comecei a admirá-lo desde que eu já o conheci, evidentemente, como secretário de esporte, mas logo que você assumiu a Câmara, eu sempre assisto a TV Câmara e a Rádio Câmara, e pela sua leveza, pela sua educação, você é uma pessoa muito fina, né? E além do mais, você tem uma dicção maravilhosa, né? Isso é muito bom. Eu queria pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos,
Agora o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o vereador Evaldo Lima, ele que foi eleito um dos melhores vereadores do Ceará, nessa promoção nossa que nós fizemos este ano em março, em fevereiro, março, lá na solenidade na Assembleia Legislativa. E como vocês sabem, essa escolha não é minha, pessoal, essa escolha foi feita pelos internautas e por um colegiado de 40 personalidades formadoras de opinião. Isso mostra o trabalho que o Evaldo vem fazendo na Câmara, que está sendo reconhecido pelos internautas e pelos formadores de opinião. Bem, Evaldo, então vamos continuar aí com o relato do seu trabalho. Pois é, eu estava colocando, Roberto Farias, que foi um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória parlamentar, porque ser escolhido um dos 4 vereadores mais influentes, mais destacados, por uma organização que tem 30 anos de tradição, de respeitabilidade, de confiança, de padrão de excelência na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Foi um momento, para mim, muito importante. Eu quero atribuir essa conquista, certamente não é uma conquista individual, é uma conquista nossa, do nosso partido, certamente isso está vinculado também ao papel de intérprete do pensamento do prefeito Roberto Cláudio, do diálogo com a juventude, com o movimento cultural, com a causa da educação, com o direito à cidade. Quero fazer uma palavra especial também de agradecimento à nossa assessoria, que tem um padrão de excelência mesmo, de compromisso com o mandato, com o partido, com a cidade e com a gestão. Então foi um momento realmente muito emocionante. E como eu coloquei anteriormente, na verdade serviu para antecipar uma outra premiação que nos deixou também deveras orgulhoso, que foi através do Anuário do Ceará, perfeito, que nos colocou como um dos 2 vereadores mais influentes, mais destacados da Câmara Municipal. Na verdade, isso é produto do reconhecimento de uma intensa produção legislativa. A gente realmente se orgulha desta produção e a nossa inquietude, porque se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale os grandes desafios que estão pela frente. De toda sorte, nós nos sentimos muito à vontade de representar aqui a liderança do prefeito Roberto Cláudio, junto com o vereador de Mangueira, a vereadora Cláudia Gomes, que é um projeto de uma Fortaleza renovada. Quando o prefeito Roberto Cláudio estabelecia como prioridade a educação, o que é que nós observamos hoje? Nós observamos a implantação de escola em tempo integral. Não havia uma escola em tempo integral em Fortaleza. Hoje a gente tem uma escola em tempo integral em cada uma das 6 regionais e mais 29 escolas em tempo integral em construção. A implantação de centros de educação infantil. São 125 centros de educação infantil. A lei orgânica do município estabelecia que os diretores de escola deveriam ser produtos de uma seleção pública, mas isso jamais aconteceu. O prefeito Roberto Cláudio implantou, através do mérito, da capacidade intelectual. Hoje, cada diretor, coordenador pedagógico, vice-diretor das escolas da rede municipal exercem a sua função a partir da sua competência, da sua capacidade intelectual, do seu compromisso com a educação. Educação como prioridade, saúde como prioridade. Nós não tínhamos nenhuma unidade de pronto atendimento na cidade de responsabilidade da prefeitura. Hoje o prefeito Roberto Cláudio já inaugurou a UPA, Urgência e Emergência 24 horas, no Janguru Sul, no Pirambu, no Itaperi, e tem mais 3 UPAs em construção, na Vila Velha, no Rodolfo Teófilo, enfim, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Certo. Fortaleza tem 92 postos de saúde,
60 foram inteiramente reformados e 25 novos postos de saúde estão sendo construídos. Quando o prefeito Roberto Cláudio dizia a questão da mobilidade urbana na cidade, honrou a implantação do sistema de bilhete único, que é uma conquista de todos aqueles que são usuários do transporte coletivo em Fortaleza. Fortaleza vai construir 70 quilômetros de BRT, de corredores exclusivos para ônibus. A via expressa, que não era expressa coisa nenhuma, porque repleta de sinais, o prefeito Roberto Cláudio assumiu o compromisso de transformar a via expressa efetivamente em uma via expressa. Então, a construção de túneis, enfim, de viadutos, a implantação do plano diretor cicloviário, a prioridade para o transporte coletivo, para as bicicletas, para os pedestres, enfim. A gente acredita que estamos trabalhando para uma cidade boa, uma cidade melhor de se viver. Fortaleza é uma cidade muito contraditória, 80% dos cidadãos de Fortaleza recebem salários inferiores a 2 salários mínimos, uma cidade muito contraditória, muito complexa. A gente tem que trabalhar exatamente para esses setores mais necessitados, e é isso que a gente enxerga na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Beleza, Evaldo. Eu lhe pergunto, meu irmão, e para o futuro, quais são os seus planos? A nossa pretensão nesse momento é permanecer na liderança do governo, na Câmara Municipal, é executar esse trabalho com seriedade, com capacidade de diálogo com os nossos pares, vereadores e também com a sociedade. Eu tenho a pretensão, por ser professor, de continuar presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer na cidade. E eu não coloquei o meu nome à disposição do PCdoB para as próximas eleições, as eleições deste ano de outubro de 2014. Não pretendo me candidatar a deputado, até porque a gente tem um compromisso partidário e tem um compromisso também com a gestão do prefeito. Mas, obviamente, que nós não respondemos, eu não respondo somente pela minha vontade, né? A gente se entende como um sujeito, um ator político de um projeto coletivo. Obviamente que a gente tem um nome sempre à disposição do PCdoB ou do próprio prefeito, mas não é essa a nossa pretensão. Nós não pretendemos sair candidato a deputado nessas eleições. A gente pondera que daqui a 2 anos e meio, se o povo de Fortaleza, os cidadãos de Fortaleza acreditarem que a gente merece uma nova oportunidade como vereador de Fortaleza, eu sou candidato à reeleição a vereador de Fortaleza em 2016. Evaldo, você está conseguindo conciliar a sua condição de professor? Você continua dando aula? Nesse momento, exatamente nesse momento, eu vou dar algumas aulas esporádicas. Eu tenho uma característica, Roberto, de que quando a gente mergulha numa determinada missão, numa determinada responsabilidade, tem que fazer de forma intensa, tem que dedicar o melhor dos nossos esforços, o melhor daquilo que a gente é capaz de realizar. No ano passado, eu procurei fazer essa conciliação do exercício do mandato na Câmara Municipal, conciliando com as aulas regulares ao longo da semana. Não estava conseguindo conciliar. Não tem sentido meu aluno não tem culpa se eu tenho outro compromisso e teria que chegar atrasado, ao mesmo tempo acabava comprometendo aqui. Hoje eu acabo dando algumas aulas especiais quando convidado pelas instituições de ensino, acabo suprindo isso é uma necessidade vital, existencial. Eu preciso da sala de aula para estar vivo. Então eu acabo suprindo isso participando de algumas aulas especiais, dos muitos debates que a gente é convidado a participar nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, enfim. Mas nesse exato momento eu não estou dando aula, até porque não sobrou tempo. Mesmo porque, viu, Evaldo, o professor é o profissional que ele não só faz dar aula, né? O professor ele tem que preparar a aula, ele tem que passar prova, corrigir prova, né? É um profissional que, inclusive, eu particularmente sempre achei que foi mal remunerado, porque é um profissional que trabalha muito. Porque não é simplesmente dar aula, né? Você tem que preparar a aula, tem que corrigir prova, tem muitas outras atividades. Por isso eu acredito, Roberto Farias, me permita, que uma das grandes conquistas dos professores da rede municipal de ensino em Fortaleza foi exatamente a implantação, a honrar aqui em Fortaleza a lei do piso. 1/3 da carga horária do professor destinada ao planejamento, à elaboração das aulas. Isso impacta na qualidade de ensino que o aluno que está lá na ponta, nas escolas da rede municipal, aqueles que acreditam
que a educação é a única possibilidade de mudar um destino que teoricamente foi traçado porque nasceu numa região mais excluída, mais marginalizada da cidade. Então é preciso apostar na melhoria da qualidade do ensino, incentivando professores. Evaldo, qual é a sua expectativa com relação à Copa do Mundo? Nós estamos aí há praticamente menos de um mês da Copa, né? Qual é a sua expectativa, meu irmão? Você acha que a nossa cidade está preparada para receber a Copa? Eu acredito que a Copa do Mundo é uma janela de oportunidade que se abre para a cidade de Fortaleza. A Copa do Mundo é muito mais do que um torneio, futebol é muito mais que um esporte. Futebol é fator de identidade nacional, é patrimônio cultural do povo brasileiro. Eu lembro, Roberto Farias, que o Brasil já realizou uma Copa do Mundo em 1950. Isso. E naquela oportunidade havia setores expoentes do conservadorismo que diziam que o Brasil não estava preparado para realizar aquela Copa. Vou destacar aqui a atuação do Carlos Lacerda, né, da tribuna da imprensa, que é o maior expoente da direita neste país, e dizia que o Brasil não estava preparado para realizar a Copa naquela oportunidade. O Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, quando o Brasil teve a possibilidade de realizar aquela Copa, a Copa de 82, o Figueiredo também dizia que o Brasil teria que priorizar a saúde, a educação, e que não tinha condição de realizar a Copa do Mundo. A gente acabou não realizando aquela Copa do Mundo em 82. Estou falando aqui do Carlos Lacerda e do João Figueiredo, dois expoentes do pensamento conservador. O Nelson Rodrigues diz que o Brasil sofria um pouco de complexo de vira-latas. Nós subvertemos, mudamos essa realidade quando ganhamos a Copa do Mundo de 58 na Suécia, de 62 no Chile, de 70 no México, de 94 nos Estados Unidos, de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Isso. A gente tem muito orgulho do futebol. A gente quer ganhar essa Copa do Mundo, quer ganhar nas 4 linhas, mas quer ganhar também fora das 4 linhas. A gente quer deixar aqui para a cidade, em relação à cidade de Fortaleza. Certo. Nós podemos falar de uma arena, o Castelão, que foi a primeira arena entregue ao país e que foi a arena mais barata quando se faz a comparação com a quantidade de assentos naquele equipamento esportivo. Nós temos o Porto do Mucuripe, em obras, vai ficar, não está preparado, não é para a Copa do Mundo, é como herança para a cidade. O aeroporto Pinto Martins, atraso, realmente atraso, a gente questiona isto, vai ficar para a cidade de Fortaleza. Obras de mobilidade urbana, BRT, veículo leve sob trilhos, a própria projeção da cidade. Fortaleza tem um extraordinário potencial turístico, então a cidade vai ser destacada no mundo inteiro. Quero aqui como exemplo o jogo Alemanha e Gana, né? Hoje Fortaleza já é a cidade que mais vai receber turistas alemães dentre todas as 12 cidades sedes da Copa. Então a gente torce pela seleção brasileira, mas torce especialmente pelo Brasil. Eu acredito que não há nenhuma contradição. A gente quer realizar a Copa e quer mais investimentos em saúde, educação e mobilidade urbana. Essa referência que você fez, viu, Evaldo, foi muito interessante, porque, como você citou aí, essas muitas obras que estão sendo executadas, algumas não ficaram prontas, mas são obras que ficarão prontas brevemente e que vão servir a nós, cearenses, a nós que moramos aqui, né? Isso mostra que, na realidade, as obras não eram só para a Copa, né? As obras realmente vão ficar e vão beneficiar os fortalezenses e a nós cearenses. Não, né? É verdade. E aí entra essa questão, o movimento, houve uma manifestação que foi responsável pela morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes, Santiago Andrade. Isso. Houve uma pichação na estátua Iracema Guardiã, do Zenon Barreto. Não vai ter Copa. Na verdade, quem tem essa postura trabalha contra a cidade e trabalha contra o Brasil. Então a gente quer ganhar a Copa do Mundo, a gente quer torcer pela nossa seleção, mas a gente quer também que o nosso país tenha muitos empreendimentos, também possa ganhar fora das 4 linhas. É essa a grande questão, é pensar a Copa como uma relação de custo e de oportunidade. E que se faça uma Copa organizada, que tudo ocorra dentro da normalidade, né? Se Deus quiser, não haja grandes problemas de movimentos, né? Movimento de estudantes, de operários, para que a coisa transcorra normalmente, né? Sem dúvida. Mas, Evaldo, eu queria, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, eu queria só que você deixasse aí alguma coisa que eu não lhe perguntei.
Eu quero só agradecer a você, Roberto Farias, agradecer a homenagem, colocar aqui para você e para cada cidadão de Fortaleza que a gente procura trabalhar todos os dias da semana, todas as horas do dia, para que a gente possa realmente dignificar cada voto que o cidadão de Fortaleza depositou na gente e depositou no prefeito Roberto Cláudio, que a gente tem muitos desafios em relação à nossa cidade, uma cidade que tem problemas em relação à educação, à saúde, à segurança, à mobilidade urbana, mas como diz o sábio Confúcio, né, mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Então, na verdade, esse ato de acender uma vela, na verdade, quer dizer dedicação, trabalho, compromisso com a cidade de Fortaleza. Perfeito. Evaldo, eu queria agradecer demais aqui a sua presença aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrado de você ter vindo aqui. Você sabe que a nossa empresa realiza também, além dessa promoção dos políticos que você foi homenageado, nós realizaremos no próximo dia 5 de junho a 27ª edição dos melhores prefeitos do Ceará. É um evento que, como eu falei, nós fazemos há 27 anos e temos também a promoção dos empresários, das melhores empresas de serviço, de comércio, indústria, de agropecuária, que nós realizamos há 25 anos. Muito obrigado, Evaldo, pela sua presença, aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 164, que teve o apoio cultural do Hotel Passárgada, o hotel que fica na Chapada do Araripe, do Grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, da Fortaleza Tintas, uma empresa do grupo do Luiz Aguiar Vale. Este programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira, 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, reprisa na sexta às 20 horas. Tem horário para todos os públicos, para todos os gostos. Vou colocar essa entrevista do Evaldo no YouTube para todo mundo. Vou dar para ele também uma gravação dessa entrevista para que ele possa mostrar aos seus amigos e aos seus eleitores. Muito obrigado a todos, uma feliz semana e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Maria dirige a sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria.